Uma declaração do ministro do Gabinete de Segurança Institucional gerou atrito com o Congresso. Augusto Heleno disse que o Executivo é vítima de chantagem de parlamentares. Os presidentes da Câmara e do Senado reagiram. Mas que cinismo nojento esse da Rede Goebbels. Pelo amor de Deus, vocês não têm vergonha, vocês não se envergonham em omitir da população brasileira os fatos, a realidade? Vocês omitiram o Foro de São Paulo por 16, 17 anos da população brasileira, tudo bem. Mas nesse caso aí, do general Heleno, pelo amor de Deus, vocês não têm vergonha na cara? O Brasil tem, do seu montante de arrecadação, 3 trilhões e tanto, apenas 6% o governo tem disso para poder gastar, fazer alguma coisinha, porque os outros 94% já estão comprometidos com despesas obrigatórias. Aí já inclui saúde, educação, mas previdência, salário, né, dos servidores, né? Nós somos reféns do funcionalismo público. Ah, nós queremos aumentos, tem que aumentar porque o Congresso dá, né? Não é assim? Eles querem pegar desses 100 e poucos bilhões apenas que o governo dispõe, 30 bilhões em ano eleitoral, 30 bilhões, vejam bem, para que o relator, né, na lei que eles puseram lá, um jabuti lá no meio, para que eles possam distribuir lá para a turminha deles. E o general Heleno falou assim, vocês vão a merda, vocês. E o Bolsonaro vetou esse dispositivo. E agora, depois do carnaval, eles vão votar. É isso que está acontecendo. E que essa Rede Goebbels, nojenta, não só ela, como todos os outros, eles omitem, eles não falam nada disso, eles só ficam naqueles picuinhas. E para entender a chantagem criminosa que o Congresso está fazendo com o presidente, 3 ferramentas para poder manusear o orçamento. O PPA, que é o Plano Plurianual, a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, e a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Em 2019, o Bolsonaro ainda estava debaixo da LDO, que tinha sido aprovada no governo Temer. Esse ano agora, em 2020, ele começa realmente a utilizar a LDO que ele apresentou lá para o Congresso no ano passado. O problema começa quando você vê que 94% do orçamento do governo consiste de despesas obrigatórias previstas na lei, como aposentadoria, gasto com saúde, educação e por aí vai. Sobra só 6% de toda a montanha de dinheiro que o governo recebe, sobra só 6% que ele pode fazer com o que a gente chama de gastos discricionários ou despesas discricionárias. Só 6% o governo pode manusear, aquele dinheiro está na mão dele para ele gastar mais ou menos como ele quer. Nesse ano agora, de 2020, a lei orçamentária que foi aprovada, ela prevê 3,6 trilhões de reais que o governo pode gastar, mas só 104 bilhões, 6%, é que o governo federal pode utilizar com as tais despesas discricionárias. Como as contas públicas do governo federal estão no vermelho desde 2014, o Paulo Guedes colocou para esse ano agora, em 2020, umas metas fiscais bem apertadas para ver se o governo sai do cheque especial. E graças à lei orçamentária elaborada pela equipe do presidente Bolsonaro e aprovada ano passado, as coisas tiveram um acerto muito fino e muito eficiente. A gente estava realmente começando a decolar. O que o Congresso fez? Na hora que eles viram que o presidente ia ter essa eficiência e ia decolar com o avião dele, o Congresso foi e votou uma pequena alteração na lei orçamentária. Cada parlamentar e cada bancada de partido no Congresso, eles têm direito a uma fatia do orçamento da União, através de um negócio chamado emenda impositiva. Essas emendas elas podem ser individuais ou emendas impositivas das bancadas. As emendas individuais que cada deputado pode colocar, quando a gente soma isso tudo, dá 9,5 bilhões de reais. E quando a gente soma as emendas que as bancadas parlamentares podem colocar, elas são mais ou menos 6 bilhões. Aí, em novembro do ano passado, os parlamentares colocaram para poder rolar um projeto de lei que alterava a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020. Quando esse projeto bateu na mão do presidente, ele viu que tinha um problema sério ali. Esse projeto, chamado PLN 51, né? Projeto de Lei do Congresso Nacional número 51, esse projeto ele tinha um artigo que tornava as emendas
feita pelo relator e pelas comissões, como se elas fossem equivalentes às emendas impositivas. Então, além das emendas impositivas, que tem um gasto aqui dos deputados, além das emendas impositivas, que tem um gasto aqui das bancadas parlamentares, a gente também teria emendas impositivas dos relatores e das comissões de orçamento. Só que o jabuti que os congressistas colocaram na PLN 51, ela tirava nada menos que 30 bilhões de reais do orçamento do Executivo. Então o presidente ia ter 30 bilhões de reais a menos para gastar incentivando a economia ou para reduzir as dívidas do governo. 30 bilhões de reais a mais nas mãos dos deputados num ano de eleição, isso vai ser pulverizado só para ganhar voto. Depois do carnaval, agora passando o carnaval, o Congresso vai avaliar se ele mantém esse veto do presidente e abre mão dos 30 bilhões, ou se ele derruba o veto e manda a conta dos 30 bi para o governo e manda as contas do governo para as cucuias. Se o Congresso derrubar o veto do presidente, isso pode inviabilizar o plano fiscal elaborado pelo Paulo Guedes e pode colocar o próprio presidente Bolsonaro numa armadilha terrível, porque para ele conseguir fazer o que está previsto na LOA, na Lei Orçamentária Anual, ele vai ter que pedir um dinheiro a mais para o Congresso. Afinal de contas, ele já tinha um dinheirinho reduzido. Tiraram 30 bi e querem que ele faça a mesma coisa com menos dinheiro. Ele vai ter que ir lá no Congresso e pedir um caixa a mais, um bônus. Se esse dinheiro não for autorizado pelo Congresso, o presidente Bolsonaro fecha o ano com as contas fora do que foi previsto na lei e sem ter feito o que ele era obrigado a fazer. Isso significa um processo de impeachment. Essa é a chantagem que o Congresso está fazendo. O Congresso quer mandar no Poder Executivo e está ameaçando aumentar as despesas para depois condenar o governo por ter gasto além da conta ou não ter feito o suficiente. Isso torna o Poder Executivo refém do Congresso.